Buenos dias. Gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento, do curso, Silvia e Victor. Eu vou apresentar a charla em português, mas vou tentar falar despacio. Okay? Bom, eu vou falar sobre o manejo pós-colheita de frutas. É um tema bastante abrangente e algumas coisas que eu vou falar aqui já foram faladas ontem, mas quanto mais nós escutamos, mais nós aprendemos também. Então, algumas coisas vamos reforçar aqui. Bom, esse é um gráfico que já foi comentado ontem. Nós temos aí as perdas de vários produtos, né? Desde grãos, raízes, tubérculos, oleaginosos, feijões, aqui as frutas e hortaliças, vegetais, né? Temos aí perdas de carne, peixes, laticínios. Então nós vemos aqui que desde da colheita até a fase de consumo, né, essas perdas vão sendo crescentes. Então nós falamos em frutas e vegetais, nós temos aí uma perda aproximada de 44%. Isso é uma coisa bastante preocupante, onde nós temos que trabalhar para reduzir essa perda. É muito mais fácil reduzir perda do que desenvolver uma nova variedade, aumentar a produtividade de uma cultura. Nós temos lá a produção, só que nós estamos perdendo essa produção. Então, nós estamos falando em frutas e hortaliças, e nós temos aí uma perda muito grande, de 44% daquilo que é produzido inicialmente. Então, isso aqui vai afinando, né? Então, é um aspecto bastante preocupante. Eu queria mostrar algumas fotos de algumas coisas que acontecem no Brasil. Então, o Brasil é um dos países que perde muito pós-colheita. Por exemplo, só de banana nós perdemos 50%. Aqui, no caso, é a papaya, mamão formosa, que ele veio transportado de 2 estados, na Bahia do Espírito Santo. Ele veio então enrolado no papel e é transportado a 1.000 e poucos quilômetros no caminhão. Tá? Então imagina a temperatura que um fruto desse atinge, 60 graus. Então o fruto sai verde e chega maduro. Celsius, 60 graus Celsius. Caliente, chega caliente. Então, esse é um lugar que é o maior centro comercial de frutas em São Paulo, CEAGESP. E depois que chega, então eles são separados e o restante é jogado no lixo, né, que chama basura. Né? Esse é um caso no Brasil. Tá? Então, muitas vezes temos um produto de qualidade na colheita. Agora, se nós manejamos esse produto de maneira errada, né, por exemplo, o produto está bonito nesse momento. Agora, se ele for mal manuseado, por exemplo, na classificação, ele se transforma num outro produto feio, né? Produto que é descartado e tem uma durabilidade muito baixa em pós-colheita. Se o produto é mal transportado também, então esse é um melão que veio com um caminhão refrigerado, andou do Rio Grande do Norte até São Paulo. Quantos quilômetros é isso aí? 3.000 quilômetros. E
O que passou aqui foi que a temperatura era muito baixa. 4 graus para melão não é adequado. Então, quando ele chegou no seu destino, ele estava com essas manchas. Foi todo ele descartado. Bom, então a gente trabalha com pós-colheita, né? Então a gente precisa saber que a pós-colheita, muitas pessoas, vocês sabem que é pós-colheita, mas tem muita gente que trabalha no mercado que não sabe que é pós-colheita. Acredita que quando o fruto é colhido, acabou. Só que não acabou, ele vai continuar, né, com os seus processos, né, nós temos que cuidar. Então, o que é pós-colheita? Quem explica que é pós-colheita? É a adoção de um conjunto de técnicas para manter a qualidade máxima do produto por o maior tempo possível. Em geral, a pós-colheita ela não aumenta a qualidade da fruta, geralmente ela mantém. Então, se o produto é colhido ruim, feio, vai continuar assim. Tá? É usado então a pós-colheita para prolongar a vida útil, para chegar a mercados mais distantes e para reduzir as perdas pós-colheita. Bom, isso já foi falado ontem, né? Nós temos vários processos que acontecem após a colheita: respiração, transpiração, produção de etileno e os processos relacionados às mudanças, os câmbios relacionados com a composição, a maturação. Então, após a colheita, as frutas elas têm uma suscetibilidade às podridões, né? Muitas delas são sensíveis ao etileno, muitas são sensíveis a baixa temperatura, elas transpiram, elas perdem água, respiram, e todas elas são sensíveis a danos mecânicos. Não existe fruta que não é insensível a dano mecânico. Se você jogar uma fruta a uma certa altura, ela vai sofrer um dano mecânico e vai ter uma resposta a esse dano mecânico. Um pouquinho sobre respiração, rapidamente, foi bastante falado, né? Então, antes da colheita, nós temos a relação que a gente chama fonte-dreno, né? E após a colheita, essa relação fonte-dreno acaba. Quer dizer, a fruta já não recebe mais água, não recebe mais nutrientes, hormônios vegetais, e ela tem que se sustentar sozinha após a colheita. Tá? Então, a respiração é que mantém a vida da fruta após a colheita, que fornece energia, né, na forma de ATP, tá? Por um processo complexo lá que envolve várias reações, várias enzimas, que no final gera energia na forma de ATP. Tá? Mas não só a ATP que a fruta produz através da respiração, né? Tem outros compostos muito importantes também. Então, quando a gente pensa num fruto, desde o seu início de desenvolvimento, ele está em formação. Então, no início do desenvolvimento do fruto, a respiração é bastante alta. Tá? Se nós analisarmos aqui, por exemplo, os dois padrões climatéricos de respiração, o não climatérico e o climatérico, podemos ver que no início do processo de desenvolvimento do fruto, a respiração é alta, porque o fruto está se formando. Ele precisa produzir todos esses compostos aqui, os hormônios vegetais, né? Celulose, e outros hormônios e proteínas e aminoácidos importantes que vão originar compostos de defesa. Então isso provém tudo da respiração. Então é um processo muito importante, é o principal processo pós-colheita da fruta, para ela se manter viva por determinado tempo. O que nós queremos na pós-colheita é que a respiração ela não pare, ela continue, mas seja a mais lenta possível. Então, todas as técnicas de pós-colheita que nós utilizamos visa diminuir a taxa respiratória, tá? Para que ela se mantenha viva por mais tempo. Então, esses são os dois padrões de respiração, já bem conhecidos, né? Temos as frutas não climatéricas, né? Que não tem um aumento na respiração depois da colheita, e temos as frutas climatéricas, que tem uma elevação na taxa respiratória após a colheita. E também sabemos já, né, a importância da temperatura no processo respiratório.
Então, um aumento de 10 graus na temperatura vai fazer com que a velocidade da respiração aumente de 2 a 3 vezes. Isso é uma regra básica, né? Quando a gente fala em fruta inteira, né? Se a gente for falar em fruta minimamente processada ou hortaliça minimamente processada, aí esse aumento da taxa respiratória às vezes é bem maior do que 2 a 3 vezes. Porque o tecido ele é muito estressado. A transpiração é uma coisa que também ocorre em pós-colheita, é inevitável praticamente, evitar a perda de água, é inevitável a perda de água. A perda máxima tolerada aí se situa ao redor de 5%, né? 4 a 6%, então acima de 6% começa a haver aspecto visual de murchamento, matichamento. E essa taxa respiratória, então, ela depende do produto e das condições de armazenamento, como já foi bastante falado ontem, né? Então, aqui nós temos aí a diferença de um armazenamento, uma umidade relativa de 90% em relação a uma umidade relativa mais baixa, de 65%. Em relação à produção de etileno, então nós temos frutas climatéricas que produzem uma quantidade de etileno, uma grande quantidade de etileno, então sistema 1 e sistema 2 de produção, estando então relacionada com a maturação, com o amadurecimento. Nós temos as frutas não climatéricas, que têm apenas o sistema 1, mas não quer dizer que essas frutas produzindo pouco etileno, isso não quer dizer que esse etileno produzido em baixa quantidade não seja importante na fruta. Elas produzem uma pequena quantidade, e essa pequena quantidade ela é importante também. O que não tem é elevação na quantidade de etileno após a colheita, mas ele é importante para as frutas não climatéricas também. Então, por exemplo, no aguacate, né, então, o etileno desempenha uma função muito importante no amadurecimento. Por quê? Porque quando ele começa a ser produzido, é que começa a ser, a firmeza do fruto começa a diminuir. E por quê? Porque a enzima celulase começa a ser sintetizada, que é a principal enzima para a degradação da parede celular do abacate. Então, essa firmeza e essa maior atividade da celulase só inicia quando há a produção de etileno, que também faz com que haja um aumento na liberação de CO2, que é a taxa respiratória. O etileno ele pode ser usado para acelerar a maturação, por exemplo, de mangas, né? Retirar essa coloração verde. No Brasil é bastante apreciado uma manga completamente madura, né? Sem esse verde aqui, então o etileno é usado para deixar amarelo, degradar essa clorofila, né? Então o pessoal prefere esse tipo de manga, então aplica etileno para melhorar a coloração. Em relação à maturação, então nós temos vários processos dentro da maturação. A degradação da clorofila, produção de carotenoides e antocianinas, conversão do amido em açúcares simples, as alterações nos ácidos orgânicos, proteínas e lipídios, e a redução dos compostos fungostáticos e taninos. A maturação é um momento, né, onde ocorrem os momentos finais da fruta. Ela está indo já para a fase de envelhecimento e morte. Então, os momentos finais da fruta, então a gente engloba isso na maturação. Então, todos os procedimentos posteriores à colheita, aquela manipulação, e os tratamentos que nós aplicamos às frutas, elas são destinadas então a frear ao máximo a senescência e a desintegração dos tecidos vegetais. São coisas que vão ocorrer. O que a gente faz em pós-colheita é atrasar ao máximo essas alterações, para que a fruta tenha uma vida útil maior. Tá? Então são vários procedimentos, várias frutas, né, que acontecem pós-colheita. Aqui eu listei algumas, pode ser que esteja faltando alguma, né? Então, desde enfriamento rápido, né, a seleção, a classificação, a limpeza e desinfecção,
aplicação de ceras, uso de embalagens adequadas, o armazenamento refrigerado, outros tratamentos associados, transporte e a comercialização. Tá? Então nós temos a pós-colheita, ela tem várias etapas. Né? Então essa perda que nós temos aí de 44%, 47%, quase 50%, né? Elas podem ocorrer aí em todas essas etapas aí. Tá? Se nós não realizamos adequadamente, né? Ou simplesmente pulamos alguma dessas etapas aí. Tá? Então vou mostrar algumas coisas aí também que são prejudicais às frutas que a gente tem verificado. Então, em todos esses passos aí, listados aqui, pode haver perdas se não são executadas ou se são mal executadas. Então, aqui nós temos algumas casas de embalagem, por exemplo, aqui uma casa de embalagem de caju. Caju, chama caju mesmo? Aqui, em espanhol, caju. Estamos trabalhando com caju agora. Aqui uma casa de embalagem de cítricos, né? Linha de classificação. Tá? Aqui são outras frutas. Aqui mango, né? Aqui manzana, é uma empresa lá de Santa Catarina, né? Fischer. Aqui outras observações sobre a aplicação de ceras em lavados e aplicação de ceras em laranjas. Uma coisa que é bastante preocupante são os usos de embalagens adequadas. Então aqui nós temos as embalagens de madeira para manga. Tá? Então é uma embalagem assim, bastante prejudicial à fruta, porque ela tem uma grande carga de fungos, né? E é difícil de fazer a limpeza dessas embalagens. Nós temos vários outros tipos de embalagens que algumas empresas têm usado, né? De papelão, algumas caixas de plástico, né? E outras embalagens menores, né? De papelão com embalagens menores aqui. Isso aqui é presa, né? Morango. E embalagem de caju com uma embalagem de poliestireno expandido com um filme de PVC sobre os cajus. Tá? E aqui um saco de malha usado para lima Tahiti. Então, essa é uma caixa bastante utilizada no Brasil, que é a caixa K. Então, a caixa K, ela surgiu porque se transportavam gasolina dentro da caixa, e aí resolveram colocar frutas dentro, né? E hortaliças. Aqui são tomates dentro da caixa. Pode verificar que está mugendo. Há uma perda de 30% só na caixa. Então, é uma caixa que aparentemente é bonita, se olhar bem dentro da caixa, né, aqui é uma grande quantidade de fungos, né, e pode até ter perfurações com os pregos da caixa. Não conseguimos tirar essa caixa do mercado. É muito difícil mexer nesse mercado, porque emprega muitas pessoas em São Paulo que fazem a montagem das caixas. 3 a 4 mil pessoas trabalham só em caixa. É complicado. Existe uma série de tratamentos, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Não, de todo. Cada um deles, vou fazer alguns, porque foram falados vários tratamentos aqui. Então nós temos refrigeração, aplicação de ceras, aplicação de reguladores, absorvedores de etileno, atmosfera modificada, radiação, tratamentos para eliminação da distingência, tratamentos térmicos ou quarentenários. A refrigeração é a técnica principal, já foi falado isso ayer, né? Para manter a qualidade pós-colheita das frutas. É a principal técnica. Temos que ter cuidado porque tem limites para o abaixamento de temperatura, dependendo do grau
de sensibilidade das frutas ao frio. Tá? Então, existe uma tabela que classifica as frutas de pouco sensíveis ou muito sensíveis. Né? Então, as frutas muito sensíveis ao frio são as frutas mais de clima temperado, tropical, desculpa, clima tropical. Abacate, banana, manga, maracujá, mamão. E as frutas de clima temperado, né, são menos sensíveis. A gente não pode dizer que não é sensível, nem sensível, porque em algum momento, se nós deixarmos armazenada ela no frio, em algum momento ela vai ter um dano de frio. Né? Se nós deixarmos um armazenamento muito longo, né? Então, se nós colocarmos, por exemplo, aqui na curva A, né, uma fruta pouco sensível ao frio, ela vai ter a máxima vida de armazenamento próxima a 0 graus. E depois vai diminuindo a sua conservação. Por quê? Porque vai aumentando a temperatura, né, até 20 graus, e a velocidade das reações são maiores. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, nessas frutas pouco sensíveis ao frio, vai havendo uma diminuição na vida de armazenamento. Nas frutas mais sensíveis, são as frutas de clima tropical, a conservação máxima dela se dá aqui na faixa de 10 a 13 graus. Depois ela segue essa curva da letra A, diminuindo a conservação, e abaixo de 10 graus também diminui drasticamente. Né? A menor vida pós-colheita das frutas muito sensíveis ao frio é em torno de 0 graus. Elas têm essa sensibilidade maior. Então, por exemplo, a goiaba é uma fruta de clima tropical. Então nós podemos testar várias temperaturas. Tá? Então, aí nós podemos olhar que a temperatura de 2 graus foi muito bom, muito boa, né? Conservou a goiaba. Depois de 21 dias. Então deixamos 21 dias a 2 graus e tiramos a fruta. O que aconteceu, né? Depois de 3 dias, a fruta apresentou muitos danos de frio. Porque esses 3 dias são importantes. São períodos de comercialização simulada. Então, não podemos analisar a fruta logo depois da saída do frio. Temos que esperar poucos dias, né? 2, 3, 4, 5 dias, para ver qual é o efeito dessa baixa temperatura aqui. Então, apesar dela ter sido boa, né? Depois de 3 dias, a fruta estava com dano de frio. Então, é um trabalho de framboesa, né? Que framboesa fizemos com diferentes temperaturas, né? E analisamos por 12 dias. Tá? Então a framboesa ela se conservou aqui, está temperatura 15, 10, 5 e 0. Tá? Então a 0 graus, maior conservação, até 12 dias. Depois, à medida que a temperatura foi aumentando, a conservação foi caindo, né? Porque houve um aumento na quantidade de podridões. Tá? Aqui, ó. Aqui, a 15 graus, 48% no segundo dia de armazenamento. Então a refrigeração, aqui no caso da framboesa, ela é importante para retardar o desenvolvimento das podridões. É uma fruta que nós temos aí alguns trabalhos, tem pouca produção no Brasil, nós temos alguns mercados aí interessantes. Então aqui tem um trabalho que a gente publicou recentemente com a aplicação de quitosana, né? Aqui está a Jaqueline. Quiser alguma informação? Né? Então, foi verificado através do programa de maestria dela que a baixa temperatura, mais embalagem, mais um MCP, mais quitosana, pode estender a vida útil da framboesa até 20 dias, que é bastante interessante. Porque normalmente ela dura 2 dias. Então, 2 dias de temperatura ambiente. Então, aí tem que usar todas as técnicas possíveis aí para estender a vida útil dela para 20 dias. No Brasil nós temos o tratamento quarentenário da manga. Então estou mostrando alguns tratamentos que são feitos nas diferentes frutas, né? Que é 46,1 graus centígrados por 75 a 90 minutos para a mosca das frutas, então para exportação.
né? Muito usado no Brasil a atmosfera controlada, já foi comentado ontem, né? Então temos aí as indicações de oxigênio, de CO2 para fuji e para gala, tá? Então tem uma durabilidade aí de 8 a 9 meses para as duas variedades. Isso é bastante interessante. Uma técnica que a gente usa em São Paulo é o desenvelhecimento de citros. Essas são as nossas frutas lá, elas não têm coloração boa, elas não conseguem degradar clorofila e sintetizar carotenoides. Então, aqui nós temos a nossa tangerina com cano no supermercado, e aqui nós temos uma laranja do Uruguai, ó. É bem amarelinha, né? É boa. Então, as condições climáticas, né, não permitem que haja um desenvolvimento da cor da casca. Internamente, a fruta é boa. Nós conseguimos, nós estamos acostumados a comer a fruta com a casca verde. Então, a cor deveria ser amarelada. Então, a gente faz desenvelhecimento de citros. Esse é um limão siciliano, e ele não consegue desenvolver cor amarela. Tá? Ele não consegue ficar assim. Tá? Ele fica verde. Tá? Então a gente faz tratamento com etileno, 12 ppm, né, para atingir a coloração amarela. Tá? Esse é um problema que nós temos com uma tangerina lá, que é a Murcote. Você deve conhecer. Ela fica verde na região aqui da inserção do pedúnculo. E é muito difícil para descascar, para tirar a casca. O tecido ele permanece verde. Então nós fizemos alguns trabalhos para melhorar isso. Um tratamento também com etileno. E a lima Tahiti nós fazemos um tratamento contrário ao etileno. Aí nós queremos que ele não atue, né? Porque após a colheita a lima Tahiti ela fica amarela. Então nós precisamos que ela não fique amarela, que ela continue verde. Né? A lima Tahiti é bastante consumida no Brasil para fazer caipirinha. Caipirinha, né? É a principal limão para fazer caipirinha. Né? Então quando ela começa a perder a cor verde, ela muda o sabor e a caipirinha não fica boa. Então, a gente fez tratamentos com ácido giberélico, né? Então a aplicação aí de 20 mg, de 10 a 20 mg por litro, é suficiente para manter a cor verde da casca, que a gente mediu através do índice de cor, né? Na menos 8, né? Então, um número aceitável para a lima Tahiti. Uma coisa que a gente faz lá, e vocês aqui no Equador, acho que fazem bem melhor que a gente, é a climatização de banana. Então, as bananas, elas têm desuniformidade de coloração após a colheita, então nós temos que essa banana aqui provavelmente é do Equador, porque não tem manchas na casca. As bananas brasileiras são todas manchadas. Todo modo do Brasil. Então a gente faz lá no Brasil a climatização, né? Que tem um produto chamado Alax, que ele é desidratado, queimado e liberado o etileno dentro da câmara. Então a gente fez um trabalho para produtor, como colheita e climatização de banana, tá? E é voltada mais para produtor rural mesmo, explica como faz, né? E métodos mais simples para aplicar. Tá? E está disponível se vocês quiserem. Vocês têm bastante informação aqui no Equador sobre climatização de banana, né? Mas se vocês quiserem, é um material que está disponível para download. A irradiação é uma técnica ainda pouco usada, né? Mas tem algumas aplicações, né? Para controle de mosca das frutas. São dados que eu peguei de literatura, né? Para algumas frutas, como cereja, damasco, pêssego e papaya. Controle de patógenos e usado também para redução da
da velocidade da maturação, tem como vantagem não deixar resíduos, né? E pode tratar frutas envasadas, embaladas. E temos a dificuldade de custo. E ainda temos que fazer testes também. Aqui nós temos um teste feito no Instituto de Pesquisa próximo à universidade, que foi testado em uvas Itália, diferentes doses, e ela se transformou numa outra uva, né? Porque houve danos na casca, devido às doses de radiação muito severas. Tem que fazer mais pesquisa. Bom, aí, a Jaqueline de novo, hein? Ela fez um trabalho também com framboesa, e utilizando radiação gama, com resultados bastante interessantes, e publicado aí em 2013. Bom, ainda foi comentado um pouco sobre MCP, então posso falar um pouquinho mais do 1-metilciclopropeno. Tá? Então, aqui nós temos a fórmula dele, C4H6, temos o etileno, C2H4. Então, eles se sobrepõem, eles têm uma aparência semelhante, isso permite então que o MCP ele consiga se ligar ao sítio receptor de etileno, que é uma ligação irreversível, né? E ele tem uma força de ligação muito maior, 10 vezes mais a força de ligação ao sítio receptor de etileno, e o etileno não consegue se ligar, a não ser que tenha outros sítios receptores não bloqueados, né? Então, é uma técnica que tem dado bastante efeitos positivos em algumas frutas e não tantos efeitos positivos em outras, né? Então, no caso de banana, a banana colocada a 22 graus, ela chega na maturação depois de 25 dias. Se nós queremos acelerar a maturação, aplicamos etileno. Se nós aplicamos o MCP apenas, nós retardamos, né, todo o processo de maturação que está aqui, né? Então retarda aqui a firmeza, né, a produção de etileno. Se nós aplicarmos o MCP e depois o etileno, nós temos um retardo também, né, bastante semelhante à sua aplicação do MCP. Então a banana é uma fruta que responde bem ao MCP. Então ele pode retardar a maturação. Às vezes não queremos retardar a maturação da banana, queremos adiantar mesmo a maturação da banana e distribuir no momento mais adequado. Esse é goiaba, que a gente fez o primeiro tratamento, o primeiro experimento no Brasil com MCP, no ano de 2000. A goiaba é uma fruta que tem uma durabilidade muito baixa em fosco-leite, principalmente em temperatura ambiente. Então aqui nós aplicamos o MCP em 2 estágios, né? Estágio verde e meio maduro, né? Então aqui no meio maduro, após 2 dias a 25 graus, já estava todo amarelado, enquanto as outras frutas estavam verdes. Aí depois de 6 dias, o MCP ainda tinha efeito positivo nas frutas do estágio verde, e as frutas do estágio meio maduro ainda poderiam algumas serem consumidas, né, uma dose de 250 ppb. Um dos problemas principais da goiaba é a antracnose, né? Então, quando nós fizemos um trabalho com fungicida proclorato e associamos com o MCP, nós tivemos um excelente resultado após 5 dias a 25 graus. Tá? Tivemos a manutenção da firmeza, né? Então a maturação foi retardada e não desenvolveu antracnose. É um fungo coletótico. Aqui no caso do abacate, o abacate também ele é afetado por antracnose. Então, quando o abacate começa a diminuir a firmeza, a antracnose começa a se desenvolver. Então, uma maneira de evitar o desenvolvimento da antracnose é mantendo a firmeza. Aí nós conseguimos manter a firmeza aplicando o MCP, né? Nas doses de 90 a 270 ppb. Então, o MCP ele funciona em baixíssimas concentrações.
Então nós fizemos o primeiro experimento que eu mostrei da goiaba, nós aplicamos lá 240 foi o máximo. Mas nós havíamos feito um teste com banana e nós não acreditávamos que era ppb. Então, em vez de colocar 200 ppbs, nós colocamos 200 ppm. A fruta não amadureceu. Apodreceu, era muito alto, então não havia mais receptor de etileno. Em papaya também tem uma resposta boa do MCP, né? Principalmente no estágio verde, em relação aqui ao controle. No caso da maçã, né, o pessoal tem usado o MCP em maçã, e conversando com o pessoal da indústria, né, eles têm relatado que o grande benefício do MCP é o controle da escaldadura superficial. Eu coloquei escaldado, não sei se está certo esse termo, escaldado. Escaldadura, então é o mesmo nome, escaldadura. São essas manchas aqui, né? Então, um grande benefício do MCP, quer dizer, ele ajuda bastante a conservar, porque retarda o aparecimento da escaldadura. Tá? Assim como o Smart Fresh, que é o MCP, como o difenilamina. Só que esse está proibido de usar já. Então, algumas considerações do MCP. Então, tem uso comercial no Brasil em maçã, principalmente, e alguma coisa com kiwi, ameixa, caqui, goiaba e manga. É um produto que tem potencial para uso em várias outras frutas, principalmente quando elas são expostas às condições subótimas, ou seja, temperatura ambiente. Mas são necessários mais estudos com o objetivo de adaptar formas, tempos de aplicação, doses, momento de aplicação e os possíveis efeitos adversos. Tá? Ele é uma excelente ferramenta para estudar o efeito de etileno, porque ele bloqueia a ação de etileno. Então, nós podemos usar o MCP para fazer uma pesquisa básica, né? Analisando algum aspecto do etileno, a importância do etileno. Então, tem usado para isso também. Uma pequena produção de etileno é necessária. Tá? O excesso do bloqueio da produção e da ação do etileno pode resultar em efeitos indesejáveis, tais como maturação desigual, perda de sabor, desordens fisiológicas e aumento de podridão. Então, foi verificado em morango, por exemplo, se aplicar MCP em fresca, pode aumentar a podridão. Nós verificamos em citros também, que algumas podridões eram aumentadas com a aplicação do MCP. Há um outro aspecto que eu queria abordar, que nós temos trabalhado no ESAL, que é com a eliminação da astringência do caqui. Então, os caquis taninosos e os caquis do grupo variável, né, eles têm como característica altos níveis de taninos solúveis. E quando o tanino é solúvel, ele reage, né, com as proteínas aí da saliva e precipita, né, causando um aspecto de secura, né, sequidade, né, no paladar. Então, no Brasil, nós chamamos de destanização, né, que é igual à eliminação da astringência. No Brasil, a gente chama de destanização. Então, é uma técnica para causar a polimerização das moléculas de tanino, ou seja, tornar ele insolúvel e não reagente com as proteínas, com as enzimas, né? E aí eles ficam incapazes, então, de precipitar as proteínas da saliva. Essas apresentações aqui, essa apresentação eu posso depois disponibilizar em PDF, se alguém tiver interesse. Acho que vai disponibilizar no site, talvez, né? Depois, né? Mas vocês podem pegar lá. Então, esses caquis do grupo taninoso, do grupo variável, eles têm 5% de tanino 3 semanas após a antese. E no momento da colheita tem 2%. Então é muito isso aí. Para o nosso paladar, né, nós temos que ter 0,1% de tanino solúvel para ser não astringência. Então nós temos que diminuir de 2 para 0,1, ou menos.
Nós fizemos um trabalho também há pouco tempo aí, a Magda, não ela avaliou anatomicamente, né, a população de tanino em duas variedades, uma que é do grupo variável e a outra é o fuiu, que não tem tanino. Se quiserem pesquisar o trabalho. Então, quais são as técnicas para eliminar a astringência? Então, nós temos a maturação natural, deixar o fruto amadurecendo naturalmente. Em algum momento ele vai perder a astringência, só que ele vai ficar muito mole, né? Vai perder a firmeza. Nós podemos aplicar etileno, o carbureto de cálcio, libera acetileno, que vai ter um efeito semelhante ao etileno. Nós temos a aplicação de etanol, que é muito usado pelos pequenos produtores. Aqui. Nós temos altas concentrações de CO2 e ou baixa de oxigênio, né, através da aplicação do CO2 ou atmosfera modificada. São todas técnicas para diminuir a astringência. Então, essas técnicas que nós utilizamos, a aplicação de etanol e alta concentração de CO2 e baixa de oxigênio, elas são técnicas para induzir anaerobiose. Então, para destanizar o caqui, retirar a astringência, nós temos que induzir anaerobiose para aumentar a produção de acetaldeído. Então, nós queremos esse produto, porque o acetaldeído que vai, depois, ele, através de uma reação, o acetaldeído é formado, né, através do piruvato, por uma enzima piruvato deshidrogenase. Com a aplicação do etanol, nós induzimos a atividade da ADH, álcool deshidrogenase, produzindo uma grande quantidade de acetaldeído. Então, o acetaldeído, ele sendo formado através de uma maior concentração de CO2 e menor de oxigênio, ele produz, né, ele reage com o tanino solúvel, então ele fecha a cadeia aqui e torna ele insolúvel. Então, as técnicas são usadas para aumentar a produção de acetaldeído. Então, nós podemos fazer isso através de embalagem a vacil, no Brasil chamamos a vácuo, né, com um polinylon, que é a poliamida, polietileno. Nós usamos então em caqui, né, fizemos embalagem a vácuo, deixamos aí durante 3 dias na embalagem a vácuo e depois colocamos no ambiente. Então, os frutos que não tinham embalagem permaneceram com índice de astringência de 5, que é o máximo, e os produtos com embalagem, que nós usamos também polietileno de baixa densidade e polipropileno, diminuíram a astringência. O melhor foi o polinylon, ou poliamida polietileno. Foi um programa de maestria da nossa universidade. A vantagem é que esse caqui é o caqui guiombo, então ele precisa perder a astringência e se manter firme também. Então, o polinylon ele conseguiu manter a firmeza do fruto, o controle também manteve, por mais tempo. Então foi a grande vantagem de aplicar o polinylon. Bom, o grande problema lá é que o pessoal continua aplicando etanol, os pequenos produtores, né? É mais fácil de aplicar, né? Então, só que o etanol sendo aplicado, a firmeza do fruto cai muito rapidamente. Então nós fizemos um trabalho que originou também uma maestria, associando o etanol com o metilciclopropeno, no MCP. Tá? Então, qual era o objetivo? Remoção da astringência e manutenção da firmeza. Foi algo arriscado, né? Aí nós conseguimos aí um resultado interessante, né? Então, com a aplicação de etanol, que é o vermelho, e depois o MCP, a astringência caiu rapidamente. Quando aplicamos o MCP antes do etanol, ela caiu, só que caiu um pouquinho mais para frente, lá pelo 5º dia diminuiu a astringência. Tá? Então isso já nos levou a dizer que o MCP ele não atrapalha o processo de remoção de astringência com o etanol, porque
que no quinto dia é um bom momento para o fruto perder a astringência. O que nós estávamos preocupados é ver se a firmeza era mantida com esse tratamento, né? E de fato foi mantida a firmeza. Quando nós aplicamos o MCP, né, e depois o etanol, houve queda da astringência e houve manutenção da firmeza por mais 10 dias, né, na temperatura de 25 graus. Então nós armazenamos os frutos durante 30 dias, depois do tratamento, e depois tiramos os frutos, colocamos a 25 graus durante 15 dias. Então o MCP ele conseguiu manter a firmeza, né, que a firmeza aceitável aí fica entre 15 a 20 newtons, né, por 10 dias a mais. Então 11 dias de vida útil. Foi muito interessante. Bom, estamos terminando. Aqui é o programa de pós-graduação que nós temos lá na Exalc, de Fisiologia e Bioquímica de Plantas. Eu atualmente sou o coordenador do programa e temos vários alunos de países da América do Sul, né? E queremos ter mais alunos, então, principalmente equatorianos. Então você pode pesquisar na página, podemos falar depois também alguma coisa no coffee break, né, com todas as informações do processo seletivo que temos acá, né, temos becas disponíveis, né, e tanto para maestria quanto para doutorado. Então é muito interessante a participação de alunos estrangeiros nos nossos cursos de pós-graduado. Esta equipe a equipe de Cideres para cá, aqui são outros que não estão na equipe, né? Aí um e-mail, pecolheita@usp.br, que pode contactar-nos. Também uma página na internet que pode ser la informação. E esta é a minha universidade, está ubicada na floresta. ¿Floresta? Bosque. Muito linda. Se quiser conhecer, nosso laboratório fica por acá e tem outro. Esse é o prédio central, onde fica o diretor, né? E, então, muchas gracias por la atención.